Boa noite de novo para quem estava aqui, para quem chegou agora, uma linda noite, que hoje seja abençoado. Nós rogamos ao Mestre Jesus que nos envolva na sua paz, no seu amor, na sua luz. Antes de começarmos, se alguém tiver alergia à tinta, o nosso salão está sendo pintado, né? Não terminou, mas se alguém tiver alergia, quiser ficar perto das janelas, e nós vamos convidar nesse instante a Virgínia, que vai fazer a leitura da mensagem. Cadê a Virgínia? E você faz a prece, né? Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva em muita harmonia, amizade e paz. Nós vamos ler uma mensagem, uma psicografia recebida em uma das reuniões mediúnicas da nossa casa. Queridos pais, muitas saudades. Quando eu dizia que não passaria o Natal no hospital, é porque eu tinha certeza da minha cura e da minha alma. Eu não pensava em morrer naqueles dias antes do Natal. Eu sei que fiz vocês sofrerem. Deve ter sido um Natal triste. Aos poucos compreendi que assim foi melhor. Confesso, sofri. Não queria ter partido. Em pouco tempo, porém, encontrei amigos que me abraçaram e me acalentaram. Aprendi a não sentir piedade de mim mesmo. Queria estar junto a vocês e eu sei que estamos. Eu os amo muito e sei que sou amado. Superem a minha ausência física, é por pouco tempo. Cuidem dos meus irmãos, cuidem de vocês. Estou sempre em oração para que estejam bem. Peçam a Deus forças para continuarem a me ajudar a continuar. Tiago. E nesse momento de muito amor, nós fechando os nossos olhos, experimentando a escuridão, silenciando os nossos lábios, nós podemos experimentar, encontrar a voz de Jesus, a orientação que Ele sempre nos deixou no seu Evangelho. Encontramos a Deus, nosso Pai, que por todos nós está olhando, que nos abraça sempre. Sabemos que as tempestades que nós enfrentamos muitas vezes são brisas, porque temos essa mão segura, porque temos Deus ao nosso lado, temos a orientação de Jesus. Que sejamos fortes, que tenhamos alegria em nossos corações para abraçar cada oportunidade de fazer agir a nossa fé. E com muita fé, com muito amor, rogamos a Deus, nosso Pai, esteja conosco, que possa iluminar a palestrante desta noite e a nós, que tenhamos o nosso coração aberto a ouvir essa mensagem e levar conosco com muita alegria e com muito amor. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Virgínia. E é com muita alegria que nós convidamos hoje o Edgar Miguel, palestrante do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru, ele que está fazendo um tour pela região. E nós agradecemos muito o carinho com que nos acolheu de estar aqui para falar para nós hoje. É uma honra muito grande, seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Todos estão bem? Espero que fiquem melhor ainda, fiquemos todos. Bem, antes de tudo eu gostaria de agradecer o convite da casa, muito me honra. Agradeço também a Jesus por permitir que a gente esteja aqui. E sempre que eu chego numa casa espírita, mesmo que eu frequente a casa espírita, eu fico refletindo sobre o que viemos buscar aqui. E dá para perceber que tudo
desde o momento que a gente chega, tudo que acontece aqui, podemos dizer, mas não somente aqui, mas especificamente aqui, quando a gente chega, as coisas que acontecem estão respondendo para nós as nossas questões particulares. Se a gente prestar atenção, aquelas questões que a gente coloca muitas vezes nas nossas preces estão sendo respondidas. Numa noite de palestra, eu não gosto de pensar que as respostas virão exclusivamente pela palestra, mas virão pela mensagem lida, pela prece, por quem você encontra no meio do salão ou na porta. Se a gente prestar atenção, nós vamos encontrar, ou já encontramos, o que a gente veio buscar. Então, fico pensativo, o que vocês e eu viemos buscar hoje? Vamos ver se a gente descobre até o final da noite. Bem, dizem por aí que eu sou palestrante. Eu prefiro pensar que eu sou conversador. Muito mais que dar palestra, eu gosto de conversar. Então, eu peço que vocês não me deixem falando sozinho, né? Vocês não deveriam estar tímidos, já que são da casa, né? Então, eu peço mesmo, de verdade, que me interrompam, que questionem, que duvidem, que me corrijam, porque eu vejo a casa espírita como sendo um lugar de fermentação de ideias, de troca, de verdade a ser construída, né? De uma verdade de cada um de nós que está em construção e que nesses momentos, quando a gente troca, quando a gente conversa, ela realmente pode ser construída. Então sintam-se à vontade, tá bom? Muitas vezes eu seria um pouco provocativo, exatamente para que vocês se incomodem, né? Faz parte do meu estilo, né? Porque eu gosto que conversem comigo também. Vamos ver se eu vou sair daqui satisfeito hoje. Muito bem. Uma coisa me chamou a atenção na leitura da mensagem, belíssima inclusive. A pessoa que psicografou a carta disse assim para os pais: cuidem de vocês. Será que a gente cuida da gente? Porque eu acho que existe, entendo, não nem acho, tenho convicção de que existe dentro de nós um lugar que é o nosso íntimo, que só nós somos capazes de mexer. Penso que nem Deus mexe no nosso interior. A ideia que eu tenho é que Ele criou tudo com tanta perfeição e nos criou com tanta potencialidade que Ele disse assim: aí dentro, o seu espaço íntimo, aonde você vai colocar o reino dos céus ou o paraíso, você mexe. Eu não. Ninguém. Só você. Então, acabo concluindo diante disso que nós, de fato e verdadeiramente, vivemos dentro de nós. Não vivemos na nossa casa, nem na nossa cidade. Vivemos, existimos dentro de nós. Porque lá é onde tudo acontece. É lá que repercutem todos os acontecimentos. É lá que explodem todos os sentimentos. É lá que a gente pensa. Ou melhor, é lá que, sim, a gente pensa, mas é lá que os nossos pensamentos constroem as questões relativas ao teor dos nossos pensamentos. Então, me parece extremamente importante que a gente cuide de nós. Até porque a lei diz que a gente precisa amar ao próximo de que jeito? Será que a gente está lembrando disso? Porque eu sei que a gente tem muito medo do egoísmo que está em nós, né? Fomos exaustivamente, que bom, alertados por Kardec sobre os nossos grandes, os vilões que estão dentro de nós, que são o egoísmo e o orgulho.
Então a gente tem medo de cuidar de nós, porque parece que isso é egoísmo. Mas existe uma diferença, óbvio, precisa existir uma diferença. O egoísmo, me parece, significa tudo para mim. E cuidar de mim significa também para mim. Eu também preciso me alimentar. Eu também preciso de remédios. Para a alma, inclusive, acima de tudo. Eu também. Isso me parece equilibrado. Porque me digam, quando a gente encerrar esse ciclo, o que vocês acham que vai acontecer? Eu penso que nós mesmos vamos nos fazer uma pergunta fundamental, a primeira de todas, quando a gente encerrar o ciclo. E a pergunta vai ser: o que você fez com você? No que você se tornou? Essa eu acho que vai ser a pergunta. Depois, talvez algum tempo, eles vão perguntar: e o que você fez com seus filhos? Com seu marido, com sua esposa, com sua mãe, com seu pai, com seus amigos, com o pessoal do centro? Depois, bem depois da gente conseguir responder a primeira pergunta. Por quê? Porque essa, me parece, é a maior das nossas responsabilidades, já que, como eu disse anteriormente, eu considero que só nós podemos cuidar de nós. As pessoas ao nosso redor, exercitando o amor, nos apoiam, nos motivam, nos orientam, são companheiros de caminhada, mas quem dá o passo é o meu pé. Ninguém pode dar o meu passo. E é belíssimo, sob a ótica da justiça divina, sob a ótica de como o Pai nos enxerga com imensa dignidade. É belíssimo que seja assim. Porque quando Ele diz: dentro de você é seu espaço, nem eu coloco a mão, Ele está dizendo que nós temos a grandeza de fazer isso, de se construir, de se fazer, de descobrirmos os caminhos íntimos para que a gente herde verdadeiramente a herança divina. Podemos até colocar de outra forma, pensando até no significado da palavra religião, que é religar, podemos pensar que ele diz: ao construir-se, você me encontrará. Então, cresce dentro de mim a importância desse trabalho de cuidar. Por isso que possivelmente me chamou a atenção esse trecho da mensagem: cuidem de vocês, porque ninguém mais pode. E isso vale para 100% de nós, não vale só para os pais. Eu sou filho, então eu preciso cuidar de mim. Todos nós, espíritos, seres imortais, temos esta função, o trabalho de evoluir, o trabalho de descobrir como é que se é feliz, usando evidentemente o modelo e guia que temos, que não poderia ser melhor. E dentro dessa questão extremamente ampla de cuidar da gente, eu gostaria de falar sobre duas questões que na minha vida particular são partes essenciais. Eu quero falar da culpa e do arrependimento. Em Bauru o pessoal conhece muito culpa, vocês talvez não, né? Mas o pessoal de Bauru conhece bem, né? Eu acho que vocês já não sabem direito o que é isso. Que bom. Eu cheguei à conclusão que a culpa é filha do orgulho e não filha dos nossos erros. Cheguei à conclusão que se considerar culpado é uma postura extremamente cômoda. Porque o culpado não faz nada. Só chora, só sofre, só se sente culpado. Eu sei que vocês não entendem bem disso, o pessoal de Bauru entende. Mas eu vou contar para vocês como é, tá bom? Depois vocês me corrijam.
Então é muito cômodo ser culpado. Porque eu me sinto o último dos seres, me sinto inferior, me sinto incapaz. Afinal, eu sou muito culpado. Eu já li o Evangelho há 30 anos e ainda não sei perdoar. Culpado. Eu frequento o centro, reunião mediúnica, recebo passe, 1000 conselhos da espiritualidade, leio todos os livros espíritas e ainda fico nervoso, ainda ofendo, ainda me magoo, ainda não compreendo, ainda não perdoo. Culpado. Eu sou muito inferior. Eu nem sirvo para muita coisa por causa disso. Né? Talvez eu nem deva trabalhar na casa espírita, afinal de contas, eu sou quase um incapaz. É assim, gente? Mais ou menos. Mais do que menos. Bem mais. Não é cômodo? Para mim, o culpado, e vocês possam entendam, eu estou falando de mim em primeiro lugar. O culpado é aquele que derrama o leite, senta do lado do leite derramado e chora. Anos. O leite até zera. Mas não limpa o leite. Não limpa. Porque ele não é capaz. Porque ele é muito inferior. E chego à conclusão que tudo isso acontece, essa visão do culpado desta forma que eu coloquei, por causa do nosso orgulho. O orgulho parece que é uma pessoa, não, né? É um elemento dentro de nós que criou para nós mesmos uma imagem perfeita. E todas as vezes que a gente erra, e a gente erra a todo instante, nós comparamos a realidade com essa imagem. E como elas não batem, a gente sofre. O orgulho nos faz sofrer porque nós ainda não somos perfeitos, como gostaríamos de ser. E ai de alguém que me dizer isso, que me diga isso, que me aponte o meu erro, que eu já conheço, que me aponte a minha imperfeição, que eu já sei que está lá, mas que ao me criticar, ao me apontar, vai fazer com que doa de novo a dor que eu quero evitar, a dor que me machuca imensamente, a dor desta terrível comparação entre uma irrealidade, a perfeição, hoje, e a realidade que se impõe. E é por isso que nós fugimos das críticas tremendamente. É a minha forma de ver para a análise de vocês. Tudo, de novo, fruto, talvez, da não percepção de que nesse instante do erro, da culpa, como o nosso orgulho está funcionando dentro de nós. Porque na nossa ânsia de sermos perfeitos, ânsia possivelmente pelo motivo errado, porque o nosso orgulho nos leva a considerar que é muito bom ser perfeito, porque nós já descobrimos que é muito vantajoso ser perfeito. Porque a gente tem status, né? O pessoal nos elogia, bate palma, é ótimo ser perfeito, para o orgulho. Mas esse não é o objetivo. Estarmos no caminho certo, no caminho da harmonia com a lei, não tem o objetivo de nos destacar na multidão, que é o que o orgulho quer. Eu estou falando o orgulho como se ele fosse uma outra entidade, né? Mas leia-se eu mesmo, claro. Tá certo? Porque nós queremos aplauso. E não devemos ter vergonha de reconhecer isso, porque o reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Nós precisamos sofrer a dor de reconhecer as nossas características. A questão 919 nos coloca que o caminho do crescimento passa necessariamente, obrigatoriamente, pelo autoconhecimento. Então eu preciso olhar para mim e falar que cor que eu estou vendo, o que eu estou vendo, e dar aqueles nomes que a gente considera feios. Sim, eu estou sentindo inveja. Sim,
Aquela pessoa, eu estou chateado com ela porque ela não me aplaudiu, ela não reconheceu a imensidão da coisa que eu fiz, do quanto me custou fazer aquilo. E eu fiz aquilo para que me elogiassem. É importante que a gente seja honesto, pelo menos com a gente, minimamente com a gente, porque isso já é sinal de um avanço na nossa saúde interior. Já é uma construção mínima, necessária, obrigatória. Eu olhar para mim de tal forma, com honestidade, que eu cada vez menos sofra ao olhar para mim, para as minhas características. A gente estuda que nós somos criados simples e ignorantes. Eu chego à conclusão que ignorância, então, não é defeito. Porque Deus não me criaria com um defeito, certo? Não é possível, por lógica, que um ser perfeito crie algo imperfeito, ok? Os imperfeitos criam, até porque não conseguem criar nada perfeito. Mas o Pai, Ele só sabe criar perfeição. Então, se Ele decidiu nos criar com essas características, significa que está certo. E que ignorância não é um defeito, não é uma inferioridade. Até porque é uma característica facilmente resolvida. É só aprender. Ok? É uma característica temporária, transitória. Portanto, diferentemente de como a gente, nosso orgulho pensa, a inferioridade não é um problema. Não é um problema substancial. Não é um problema essencial. É uma característica temporária da nossa condição. Até porque uma criança de 4 anos que não sabe ler e escrever não é considerada uma criança com defeito. Nenhuma criança é inferior. Ela apenas não teve oportunidade, não chegou no tempo de. Apenas isso. Por que a gente considera isso com a criança e não considera assim, da mesma forma, conosco? Porque temos vícios de pensamento, crenças que nos fazem sofrer e que muitas vezes a gente não questiona, porque ainda estamos desenvolvendo a característica de se autoconhecer. Porque quem se conhece, penso eu, precisa se questionar como a criança questiona. A criança faz porquês inesperados que ninguém faz. Já foi dito que as crianças são filósofas, porque como os filósofos, eles perguntam o que ninguém pergunta. E nós, mais adultos, apesar que eu vejo crianças jovens de menos de 30 anos, eu fico muito contente com a presença deles e agradeço, né? E conto com os comentários deles, de todos, é claro, mas especialmente deles, porque muito me interessa o pensamento mais jovem. A gente precisa perguntar o que a gente não mais pergunta, né? Mas eu queria falar mais da culpa e do arrependimento. Eu queria diferenciá-las, porque eu acho que a gente já somos capazes de parar de se culpar e começar a se arrepender. A culpa tem sido muito útil na história da humanidade. Se você imaginar a gente na Idade Média, porque estávamos todos lá, a culpa foi extremamente importante, porque muito mais ignorantes do que hoje, né, com um pensamento muito mais limitado, com muito menos autoconhecimento, a culpa funcionou como um cabresto importante, como um freio importante, para que a gente não fizesse mais bobagem e sofresse muito mais. O medo é uma técnica eficaz, principalmente na condição, quando a gente está mais ignorante, porque por medo a gente não faz, não por conhecimento, mas por medo. É um bom começo. Mas nós já avançamos. 500 anos passaram, 5, 6 vidas já passaram, enfim, muitos de nós já temos condições de
parar de sentir culpa e começar a se arrepender. Abandonar o medo do sofrimento para iniciar uma forma de viver, de caminhar, aonde por outras razões você quer aprender. Por outras razões. Se possível, por escolha. Por escolha. E não por medo. Não para evitar uma dor, mas para ter alegria. Porque a ausência de dor não quer dizer felicidade. Não basta, é pouquíssimo, é pobre a gente só querer não sofrer. Aquele que não sofre não poderá muitas vezes dizer que é feliz. Porque felicidade não é ausência nem de problemas, claro, nem de dor. Porque posso afirmar para vocês, se a gente, não é o tema hoje, mas se a gente avançar no conceito de felicidade, é possível ser feliz e sentir dor. É possível ser feliz e sentir alguma espécie, não todas, de tristeza. Porque existe um tipo de tristeza que, na verdade, é um protesto sofisticado. É uma revolta disfarçada. Mas se eu tiver uma tristeza diferente, que não é uma revolta, eu entendo, penso eu, para a crítica de vocês, que eu poderia ser feliz. Mas vamos diferenciar a culpa. Já que vocês não estão perguntando nada, eu estou falando o que eu quero. Porque eu fico pensando que é bastante pretensão do orador definir o que vocês vão ouvir. Não é um pouco ditatorial? A gente não deveria perguntar, gente, o que nós vamos falar hoje? Acho que seria mais adequado. Não seria? Eu posso falar porque acabo fazendo isso, né? Apesar que eu estou dando a chance para vocês para redirecionar a palestra. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Continua. Tá bom. Vai começar, estou ocupado com a pergunta do ano aqui, você tem os 3 dias para ficar aqui. Olha, eu posso ficar várias horas. A minha ideia é amanhã, às 8 da manhã, pegar a estrada. Até lá, se tiver alguma coisa para comer no meio disso, está tudo bem. Eu já senti que tem pipoca, o cheiro está maravilhoso. Culpa é arrependimento. Definindo mais exatamente, a culpa, como eu comecei, a culpa olha para trás, o arrependido olha para frente. A culpa se preocupa, olha só, a culpa se preocupa com o orgulho ferido de se considerar inferior. O arrependido se ocupa de descobrir como é que ele vai acertar da próxima vez. Percebem o tamanho da diferença? O culpado não quer acertar. Ele quer sofrer, porque ele merece. O culpado, a culpa é tão capciosa e tão traiçoeira que quando você está bem, você se sabota para sofrer. Por quê? Porque há algo dentro de você, porque você colocou como crença que você não pode ser feliz, porque você é culpado. Você não pode estar bem porque você é culpado. E o culpado merece, precisa de castigo. Me digam se isso não está dentro de nós, desta forma. Está, né? Infelizmente. Um dia eu vou chegar e vou falar tudo isso, e vou falar, Edgar, você está completamente errado. Eu vou falar, que bom. Edgar. Oi. Puxa, alguém vai falar comigo. Assim, de tudo que você colocou ali, né, quer dizer, até agora, ainda tem até amanhã às 8, né? Isso. Eu entendo que o arrependimento, ele quebra grilhões. Eu entendo. Eu também. Pelo paralelo que você fez, Sim. culpa e arrependimento. Vocês ouviram? Eu vou repetir. Me corrija se eu errar. Ela disse que pelo paralelo que eu fiz até agora, o arrependimento quebra grilhões. Sim, ele é libertador. É incrível. Olha só do que nós estamos falando.
Nós temos um problema com o erro, certo, espíritas? Dizem por aí, não sei quem disse, que é proibido errar. Vocês concordam? Não, eu discordo plenamente. Os estudantes, me corrijam os professores presentes, estão autorizados a errar. Depois de formar, não pode. Então, o engenheiro que constrói pontes não pode errar. Por favor, o cliente morre. Mas até ele se formar, ele pode, não pode? Tanto que existem mecanismos de controle sobre isso, que nós estamos falando do quê? Das provas, das avaliações, das repetições, da não formatura. Você não está pronto para não errar. Jesus não pode errar. Dele para baixo estamos autorizados. Então, por que a gente não considera no nível que a gente está, principalmente, o erro tão natural quanto a morte? Tão natural quanto o amanhecer amanhã, lá para 6:30. Por quê? Por que nós criamos, principalmente nós espíritas, criamos a ditadura do erro, ou melhor, do acerto? O acerto nos aprisiona. E possivelmente, o acerto nessa ótica, vejam bem, possivelmente isso faz com que a gente erre mais ainda, porque não agimos com liberdade. Não agimos como estudantes que veem o aprendizado como uma aventura a meu favor. Não. A caminhada que a gente lamenta ser tão longa até Jesus, a gente fala, meu Deus, quanto tempo! Parece uma tormenta, né? Parece que nós estamos fazendo uma viagem literalmente para o inferno. Porque vai ser terrível, vai ter provas. A palavra prova dentro do meio espírita, ela tem outra conotação, se você usar esse vocábulo dentro da escola. Na escola, na universidade, a palavra prova é apenas uma avaliação. Para nós aqui, ela é um castigo, ela é dor. Tá certo isso? Percebam o que a gente está fazendo com a gente e remetam essa minha colocação agora ao que a gente tem que fazer com a gente. No que nós precisamos nos tornar. Porque se é certo, penso eu, que ao desencarnarmos nós nos auto-perguntaremos o que eu fiz comigo, nós podemos fazer essa pergunta agora. E todos os dias. O que eu estou fazendo comigo, o que eu fiz até agora, o que eu vou fazer amanhã comigo, no que eu estou me tornando, o que eu estou construindo dentro de mim. Então, sem dúvida que o arrependimento é libertação. Olha só que interessante que eu estou propondo para vocês refletirem e concluírem. Não é o acerto que nos libertará. Existe uma fase de libertação anterior. Que bom! Porque o acerto é complexo, é difícil. E Kardec, brilhantemente, já nos deu uma dica quando ele define o espírita. O espírita é aquele que se esforça. Essa é a palavra-chave para mim, para ser melhor hoje do que ontem. Eu não preciso conseguir. Percebam? Na frase dele, ele não disse o espírito é aquele que é melhor hoje do que ontem. Não. Na sua sabedoria de se expressar, de colocar com propriedade, ele diz que se você se esforçar, você já pode receber o rótulo, o status de espírita. Por que ele diz isso, penso eu? Porque se eu me esforçar incessantemente, eu serei melhor hoje do que ontem. E nós temos a nosso favor, como expressão talvez das maiores no meu entendimento do amor do Pai, o tempo. O tempo está a nosso favor, porque somos esquecidamente imortais. Não precisamos nos preocupar com o tamanho da jornada. Até porque a cada passo, a partir de hoje, nós podemos caminhar com liberdade, sem os grilhões. É uma escolha, é uma forma de pensar. E é assim que eu vejo a doutrina. A doutrina é um jeito novo de viver. É uma nova forma de enxergar. Para mim, essa é a maior
para mim, das definições da doutrina espírita. Uma lente de aumento sobre o Cristo, me fazendo entender como é que Ele é modelo, como é que Ele é guia e como é que eu caminho. E necessariamente, já que Ele nos disse que o jugo dele é leve, o fardo suave, ou os dois eu inverti, acho que eu inverti, eu posso necessariamente caminhar sem algemas, sem o peso da culpa. Mas deixe-me falar um pouco mais do arrependimento, que talvez a gente não conheça tão bem. O arrependido, brincando com o leite derramado, é aquele que derrama o leite também. Senta do lado do leite derramado, chora um tanto, não muito, porque ele não tem tempo a perder. Ele sente o impacto do erro, mas ele levanta-se, limpa o leite e vai comprar outro. E isso faz toda a diferença. Porque, diferentemente do culpado, ele sabe, olha só, ele sabe, ele não acredita, porque acreditar é superficial. Ele sabe que ele é capaz de não derrubar o leite. Na próxima vez, possivelmente não. Possivelmente ele vai comprar o leite e vai derramar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Mas cada vez menos, até que ele não derrame nunca mais o leite, indicando que finalmente ele aprendeu. Mas o orgulho tem pressa. Por quê? Porque toda vez que eu erro, eu sofro. E o arrependido, se possível menos orgulhoso ou humilde, ele não sofre por errar. Porque ele tem exata noção do que sabe e do que não sabe. E não espera saber o que não sabe. Ou seja, ele é no mínimo mais lógico. Da mesma forma que ninguém aqui é doido de esperar que a criança de 4 anos saiba descer a escada sem cair. Saiba segurar um vaso precioso sem quebrar. Ninguém aqui faz isso. Ninguém espera da criança o que ela não pode dar. Mas nós, loucos, somos aqueles que ficam embaixo da goiabeira, raivoso com a goiabeira, porque ela não dá melancia. Quem é que tem problema? A goiabeira ou quem faz isso? Quem faz isso? E nós não somos esses que esperamos de nós o que nós ainda, mas somente ainda, não podemos dar? Não é isso, gente, que nós estamos fazendo conosco e, evidentemente, com todo mundo ao nosso redor. Por causa da culpa, que viveu conosco durante séculos, que foi útil, mas agora eu preciso deixá-la para trás. A culpa também, como tudo, menos nós, precisa morrer. Nós precisamos matá-la. Ela é uma muleta muito confortável. Por isso que a gente não larga tão fácil dela. Porque quando você deixa de sentir culpa, você se depara com algo que normalmente quem está no processo de amadurecimento tem medo, que se chama a responsabilidade. Porque a culpa, ela interfere na nossa reflexão de tal forma que quando alguém te pede alguma coisa e você tem culpa, e pior se você tem culpa com esta pessoa e ela te pede alguma coisa, raramente você consegue dizer não, porque você tem culpa. E dizer sim, mesmo que você não queira, é uma forma de compensar. E já que você precisa de castigo, mesmo é melhor que eu me contrarie. Percebam a lógica louca que a gente faz conosco? Aí, digamos que eu não passe de mágica, mas culpa. Eu não vou mais sentir o impulso de falar sim. A culpa não vai mais me impulsionar a falar sim quando eu quero falar não. Porque o correto é não. Numa situação qualquer.
E aí eu sozinho, eu só comigo, sem o apoio da culpa, vou ter que decidir e ser responsável inteiramente pela minha decisão. Sozinho. A minha muleta, aquela que falava assim, meu Deus, olha, eu respondi porque eu sou muito culpado. Eu falei sim porque eu precisava. Não, eu não precisava, quem precisava era a culpa. E isso explica 1 milhão de sims errados e nãos errados que a gente fala todos os dias. É como se não fosse eu que falasse, fosse a culpa que me subjuga. Tudo isso é falso, né? Porque não é a culpa que fala assim. No final das contas, ainda sou eu que me deixei subjugar, ser escravo da culpa, que escolhi mantê-la e cultivá-la porque ela me mantém, por incrível que pareça, numa confortável zona de conforto. Mas quando você opta e trabalha-se para começar a se arrepender, você se vê sozinho, com a melhor pessoa do mundo para viver, que é um grande desconhecido para a maioria de nós, que é você. Nós somos o grande ausente das nossas vidas. Grande ausente. E o buraco do peito que vive dentro de nós, a busca de alguma coisa que o preencha, e a gente pode preencher com consumismo, com viagens, com experiências, com relacionamentos, com pessoas, com atividades e toda parte, algumas excelentes. Nenhuma destas milhões de coisas vão preencher o nosso vazio. Penso eu. Eu entendo que a única coisa que é capaz de preencher esse vazio gigantesco sou eu. Quando eu, de fato, como diz a mensagem, cuidar de mim. Quando eu, personalidade Edgar, porque somos todos personalidades, porque estamos encarnados, se encontrar minimamente, sequer, pelo menos começar a ouvir o ser, que sou eu, íntegro, inteiro, e aí vamos chamar aqui de espírito, que sou eu, que está lá dentro. Muitas vezes abandonado num canto, desprezado pela personalidade que jamais o ouviu na vida inteira. E nós temos no Evangelho 2 fantásticos exemplos sobre culpa e arrependimento. O exemplo de culpa é Judas. O exemplo de arrependimento é Pedro. Olha, de mim para comigo, eu acho que Pedro errou mais do que Judas. Imagine a situação que alguém diga para você assim: daqui a 3 horas você vai me errar, e errar feio comigo. Dá para esquecer em 3 horas um comentário desse, gente? Alguém que você ama demais te fala assim: ó, daqui a 3 horas você vai pisar na bola mais feio comigo. Você fala, vou ficar super atento, certo? 3 horas, gente, não dá para esquecer, né? Foi isso que Jesus fez com Pedro. Ninguém avisou dessa forma tão óbvia Judas, certo? Que nós saibamos. Ok? Mas Pedro foi claramente informado de que havia, que ele negaria o Cristo não uma vez, 3, para que Pedro não tivesse dúvidas que errou. Porque errar uma vez, ok, me distraí, né? Falei sem pensar, né? Aí errar 2, fica complicado falar a mesma coisa. Errar 3 é impossível. Então, me parece que dentro dessa lógica, o erro de Pedro foi forte. Judas, infelizmente, se culpou e não se perdoou. E existe um texto fantástico, num dos livros de Amélia Rodrigues, pelo Divaldo, que eu não vou lembrar o nome, aonde Jesus se encontra com Pedro logo depois que desceu da cruz e diz, é um diálogo não, né? Jesus falando com ele, eu não vou lembrar, eu vou até
Depois eu falo para vocês, tem aqui no meu celular, ó, que livro é esse. Ele vai até onde Judas está e diz assim para Jesus, olha que coisa mais emocionante. Ele diz assim, Jesus, Judas, sou eu. Imagine, gente, você no fundo do poço, Jesus te dizer o seu nome, e sou eu. Judas se culpou e tentou fugir da dor que estava sentindo, não tendo maturidade para se responsabilizar e para aprender com o erro, o grande benefício dos erros, a possibilidade de aprender com ele. Todos os erros são úteis, desde que você aprenda com eles. Vale a pena errar se você aproveitá-lo e aprender. Mas isso só o arrependido faz. Porque o arrependido olha para o leite derramado e fica pensando, por que eu derramei o leite? O que aconteceu? O que eu pensei? O que aconteceu dentro de mim? O que eu senti? Por que eu estava distraído e errei? O que aconteceu dentro de mim? Olha a autoanálise, olha a busca do autoconhecimento. O que aconteceu dentro de mim para eu falar aquilo para a pessoa? Para eu sentir aquilo, aquela inveja, qualquer coisa? Olha a busca de uma resposta no único lugar onde ela existe, em você. Esse é o arrependido. Ele não quer errar mais. Mas por autoconhecer-se e saber que esse aprendizado é complexo, esse aprendizado ele é de valor, porque ele durará, o aprendido, para a vida inteira, imortal. Então ele tem a sua complexidade natural, até porque nós estamos começando a se conhecer. Eu acho que daqui a algum tempo, quando a gente tiver um pouquinho mais na varanda de nós mesmos, nem entramos ainda na casa, a gente vai ter mais rapidez no aprendizado. Nós que estamos engatinhando nisso, por nos conhecermos tão pouco, aliás, por vivermos voltados de costas a nós mesmos, atentos só às coisas exteriores, a gente tem dificuldade para fazer esse processo, mas ele é o começo do autodescobrimento. Então, ele quer aproveitar, o arrependido quer aproveitar o erro, para que ele não se perca. É uma experiência divina, é uma experiência importantíssima, necessária. O erro é pedagógico, gente, ele faz parte do processo de acertar. Ninguém chegará à perfeição sem erros. Ninguém. Porque a gente precisa aprender até o que significa o fracasso. A gente adora o sucesso por péssimos motivos, só para mostrar para os outros, por causa do orgulho. Mas a vida nos dá o fracasso, a frustração, o erro, porque ali também tem tesouros. E se a gente olhar como tesouro, não vai doer o que dói para o culpado. Então, Judas, infelizmente, mutilou o próprio corpo. Pedro conta, inclusive, num outro livro de Amélia Rodrigues, esse trecho, conta que na última vez que Pedro negou Jesus, ele estava no pátio da prisão onde Jesus estava preso. Era de noite, fazia noite fria, tinha fogueiras acesas, conta o texto. E quando ele nega pela terceira vez, novamente ele se lembra da advertência do Cristo e olha para a janelinha gradeada no pátio onde Jesus estava preso. E esse texto conta que ele vê 2 olhos ali, os olhos do Cristo. E ele se cai no chão, chorando. Mas o que ele fez? Ele se fez a partir de então.
Possivelmente Pedro não seria Pedro se ele não tivesse negado Cristo e não tivesse levantado de si mesmo e entendido que o que ele deveria fazer a partir de então era aproveitar o autoconhecimento que ele teve do erro, o quanto ele não se conhecia, de como se falam o amor que ele sentia para o Cristo e as negações dele, como isso, que diálogo há entre essas duas questões reais dentro dele, um aprendizado que eu não vou conseguir dizer para vocês porque não sei qual é, porque não vivi isso. Mas desse aprendizado, ele fez escolhas fantásticas ao longo da vida. E ao ponto de que lá no Paulo Estevão, no grande livro de Emmanuel, ele conta chorando para Gesiel, o futuro Estevão, como foi essa parte fundamental da vida dele. Chorando não de culpa, mas pelo quanto ele foi amado também naquele instante. Que aquela culpa não, aquele erro não o afastou do amor do Cristo. Talvez tenha, inclusive, pensando bem, até destruído ou diminuído substancialmente áreas de orgulho dentro dele, que se achava talvez mais do que outros, e trouxe para ele uma humildade que eu suspeito, mas aí é mesmo só uma suspeita minha, de que a gente só vai conquistar com lágrimas. Não consigo ver na minha autobusca como é que a intelectualidade me trará a humildade que eu ainda não tenho. Esperemos. Então, a minha proposta é que a gente se arrependa e nunca mais se culpe. A culpa é uma doença que precisa de tratamento de longo prazo. O fato, se vocês concordarem em alguma coisa comigo, a culpa continuará existindo, porque ela é um vício emocional, é um vício mental. A gente justifica a culpa por raciocínios tortos, mas lógicos, aparentemente lógicos, sofismas talvez, e justifica o nosso sentimento de dor, que é puro orgulho, dentro da ideia de que somos inferiores, que é um outro erro, porque nós não somos inferiores. O inferior é aquela coisa que é feita de um material inferior, certo? Você pega uma coisa, nossa, não é cristal. Material inferior esse copo, podemos pensar, né? Não estou falando desse copo, estou dando um exemplo. Nossa, é inferior, baixa qualidade. Nós somos feitos do material divino. Não há inferioridade dentro de nós. O erro não nos inferioriza como a gente adora pensar. O erro não tira a nossa divindade. O erro não nos aleja. O erro não nos afasta, como a gente aprende em casa, muitas vezes, do amor. Quando a gente fala dos nossos filhos, não fale assim que eu não gosto de você, que o papai do céu fica triste, a gente está reforçando a culpa e reforçando a ideia de inferioridade. Infelizmente. Perpetuando essa ideia. Mas ela vai acabar. Não há opção, infelizmente. Nós aprenderemos por muito sofrer, e sofrer por escolha, porque nós já temos condições de ter lucidez e dizer: este jeito de pensar e de sentir que eu tenho não me serve mais.
não quero mais. E começar um, sim, longo processo de mudança. Mas eu insisto, o longo é irrelevante. Nós temos todo o tempo. Nós somos capazes. Nós já temos dentro de nós as características da perfeição. Nada, absolutamente nada, nem fora, nem dentro de nós, falta para que a gente empreenda o caminho na direção da felicidade. E como o Pai é de muito amor, Ele paga à vista e cobra a prazo. Lembra? Divide em 100 vezes e pede uma parte. Né? O texto bíblico diz isso. Mas a partir do momento que você já faz, mesmo que seja micro alterações e melhorias dentro de você, Ele já paga à vista, com um pouco de paz, um pouco de felicidade. A gente não precisa chegar lá perto da perfeição para ser feliz. Porque apesar de que nós, num pensamento de muita culpa, nós espíritas adoramos dizer que a felicidade não é deste mundo, certo, gente? Pelo menos lá em Bauru dizem muito. Existe muita felicidade neste mundo. Não é, evidentemente, a plena. Não é a integral, evidentemente, porque no plano, como diz Kardec, no plano encarnado, a felicidade plena não é possível, pelas características da transitoriedade. Mas, quanto de felicidade esse mundo suporta? O quanto ele permite? Eu penso que é muito mais do que a gente tem. Muito mais do que a gente sonha. Porque já que o reino dos céus e o paraíso há de existir dentro de nós, e dentro de nós não se relaciona com o mundo material, nem com o mundo espiritual, cada um de nós podemos construir um lugar muito bom para se viver intimamente. E isso já é muita felicidade, muito mais do que a gente supõe sentir e talvez já tenha sentido. Está, eu tenho certeza, à nossa disposição. Muito mais felicidade do que a gente supõe, do que a culpa insiste em dizer que a gente não merece. Por sinal, eu cheguei à conclusão que a gente não merece mesmo. A gente não merece, gente, o amor do Pai. Porque o Pai investe em nós há tanto tempo que não dá para pagar essa conta a ponto de merecer. E a grandeza dele aumenta substancialmente. O amor dele ultrapassa a nossa concepção exatamente porque ele nos ama sem que a gente mereça. Nós não precisamos merecer para que ele nos ame. E isso, felizmente eu não me esqueci de dizer, é extremamente importante para a gente dizer a culpa, para a gente dizer para nós mesmos quando erramos. Eu errei porque não sei, e eu continuo sendo infinitamente amado pelo meu Pai. Isso nós precisamos dizer exaustivamente. Lembra quando a gente fazia os nossos filhos escreverem 10 páginas a palavra errada, certa, que erramos na prova? Lembra? A gente faz isso ainda, não? Não, só da minha época. Né? Tinha que escrever páginas e páginas, a palavra exceção, até eu nunca mais esqueci como se escreve exceção. Tá certo? Vamos fazer isso com eu sou infinitamente amado, mesmo diante de todos os meus erros. Que tal a gente escrever 10.000 páginas? Quem sabe a gente começa a acreditar. Eu não estou brincando com as 10.000 páginas. Dá um resultado, gente. Bem, o meu tempo acabou. E eu acho que é suficiente, não é? Quanta coisa para a gente pensar. Apesar que eu saio aqui com grandes reclamações, tá?
Só 2 pessoas falaram comigo, a senhora, que a senhora... Mas agora de começar a perguntar... Então vamos, se a casa me permitir, eu estou à disposição. Vocês decidem. Escutei o silêncio. Alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos com uma culpa de querer perguntar e não vamos perguntar. Apenas se arrependam, por favor. Ó, para todo mundo ficar tranquilo e não colocar a casa em saias justas, né? Eu tenho um site chamado edgarmiguel.com.br, é só colocar no Google Edgar Miguel e tem um lugar lá que chama assim, Provoque-me. As pessoas fazem perguntas ali, algumas que olha para eu responder. Ainda bem que eu tenho tempo, eu tenho um saco. Né? Então, se alguém estiver tímido e se arrepender de não me perguntar algo, ou de questionar, ou de discordar, entra no Provoque-me. E eu, com muita alegria, responderei. Gente, eu agradeço a oportunidade de falar com vocês, de conhecê-los. Eu considero extremamente importante a oportunidade do relacionamento, é a grande chance na Casa Espírita, pela oportunidade de refletir sobre isso, que é um tema muito caro a mim, porque estou em processo de cura da culpa. Então, falar sobre isso, penso eu, sim, certamente faz parte da terapia a que eu preciso. Então eu agradeço a atenção de vocês, a oportunidade de conhecê-los, de estar com vocês, da gente estar trocando essas energias. Eu sei que o Pai nos abençoa. Que assim seja. Obrigado. Nós agradecemos imensamente a Edgar, que trouxe, com certeza, muitas reflexões para as nossas almas. Que Jesus o abençoe, que a casa está esperando novamente. Nós vamos dar um recado bem rapidinho, que as nossas meninas do artesanato estão esperando vocês depois do passe. Ali onde já foi chamado de clínica, que é o atendimento médico, e hoje a gente chama de casa da vovó, porque são os artesanatos. Então tem pipoca quentinha, passa lá. Além da pipoca, vocês vão ter, né, um trabalho tão lindo do ano inteiro. Né? Então nós vamos, nesses instantes, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, rogar as suas bênçãos e também que possamos sentir todas as vibrações que nos envolvem nesse momento, em que prendemos a atenção em nós mesmos, que tenhamos a coragem de acender em nós essa chama da fé, de reconhecermos esse amor divino e, sobretudo, de que tudo que nos chega e nos acontece é sempre para o progresso, é sempre para a nossa melhora. Tenhamos sempre em Cristo Jesus as palavras mais doces e mais consoladoras de que todos nós, um dia, estaremos ao lado do Pai, desabrochando esse eu superior. E nesse instante, com a oração que o Cristo nos ensinou, roguemos pelo nosso planeta Terra, por toda a humanidade, que todos possam sentir essa luz imperecível do Teu amor, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe. Assim seja. Aqueles que estão vindo